Olá, amigos e amigas. Nós vamos agora ver como inserir um cabeçalho e um rodapé em um documento de texto. No caso do cabeçalho, sempre vai aparecer na parte superior e o rodapé, consequentemente, na parte inferior, onde nós temos essa mesma informação para todas as páginas do documento que nós tivermos aí digitado. Se eu tiver, por exemplo, um documento de 10 páginas, e coloco um cabeçalho e um rodapé, eles vão aparecer da mesma forma nas 10 páginas. E por aí vai, um documento maior de 50 páginas e 100 páginas, se eu coloco um cabeçalho e um rodapé, ele vai aparecer nessas 50 páginas de forma idêntica. Como que nós vamos inserir? Tenho aqui o documento do Word já aberto com um texto digitado. Venho aqui na barra de menu, opção Inserir. Ele me abre aqui a barra de ferramentas e eu tenho aqui a ferramenta cabeçalho e uma seta apontando para baixo. Eu clico nessa seta e ela me dá os modelos de cabeçalho que eu posso escolher aqui. Vamos optar por essa primeira opção aqui, em branco. Clico e ele habilita para mim cabeçalho solicitando que seja digitado alguma informação, sempre acima dessa linha pontilhada que aparece. Se eu descer na parte inferior, eu tenho aqui um outro pontilhado, rodapé, e toda a informação que eu quiser colocar, ela deve estar na parte logo abaixo dessa linha pontilhada. Imagine que eu queira colocar então aqui um timbre eletrônica. Tudo em maiúsculo. Toda a ferramenta de formatação que eu posso estar realizando no meu documento de texto, eu também posso estar colocando no meu cabeçalho rodapé. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, lembrando que eu tenho sempre que selecionar aquilo que eu quero aplicar, a formatação, volto lá no menu Página Inicial, mudo o tipo de fonte, quero colocar aqui, por exemplo, Arial Black e quero aumentar a minha fonte tamanho 24, por exemplo. Ela está alinhada à esquerda, se eu quiser centralizar, posso centralizar. Se eu quiser alterar a cor da fonte, também posso. Vamos colocar aqui vermelho, por exemplo. E no rodapé, a mesma coisa. Posso colocar qualquer informação aqui, então eu quero colocar, por exemplo, o segundo módulo. Da mesma forma que eu fiz no cabeçalho, eu posso alterar a fonte, vou colocar também Arial Black. Agora eu quero alterar aqui a cor, vamos colocar uma cor azul, centralizar e aumentar o tamanho da fonte também. Depois que eu tiver formatado aqui tanto o cabeçalho e o rodapé, para sair dessa linha pontilhada, basta dar um duplo clique no documento do texto, aqui nessa área destinada à digitação, que fica sempre entre as duas linhas pontilhadas. Dou um clique duplo e está inserido aqui o meu cabeçalho eletrônica na cor vermelha e embaixo segundo módulo. Como o meu texto está utilizando apenas uma página, se eu, por exemplo, ir para a página número 2, eu vou pressionando o Enter aqui só para a próxima página. Quando eu vou para outra página, reparem que aqui eu tenho a primeira página, o intervalo, segunda página. O cabeçalho eletrônica e o rodapé, segundo módulo, continuo, automaticamente ele vai para a segunda página também. E assim por diante. Eu vou para a terceira página. O conteúdo do meu documento pode mudar, mas o cabeçalho e o rodapé permanece o mesmo. Sempre da mesma forma. Independente da quantidade de páginas, 10, 15, 100, 2 páginas, a partir do momento que eu coloco o cabeçalho e o rodapé, ele
vai repetindo à medida que eu vou indo para a próxima página. Mas e se eu quiser colocar uma imagem no meu cabeçalho ou também uma imagem no meu rodapé? Como é que eu faço? O procedimento é exatamente o mesmo. Aí eu tenho que voltar novamente a habilitar o meu cabeçalho e o meu rodapé. Para isso, eu coloco o ponteiro do mouse em cima do meu cabeçalho, ou então no meu rodapé também, tanto faz, e dou um clique duplo e ele habilita novamente o meu cabeçalho. Quero inserir uma imagem? Venho aqui em Inserir, Imagens, tenho aqui já aberta a imagem salva anteriormente, onde ela está dentro da pasta Documentos, segundo o módulo de eletrônica, que foi a pasta que nós criamos, e clico em Inserir. E a imagem ela vai inserida no meu cabeçalho. Como ela vem no tamanho baixado da internet, ela fica muito grande para ficar no cabeçalho desse jeito. Ocupa muito espaço. Eu tenho que diminuí-la. Como eu quero diminuir de forma proporcional, eu venho em uma das marcações aqui das extremidades, clico e diminuo a minha imagem. Se eu quiser movimentar a imagem dentro do espaço destinado ao cabeçalho, se eu clicar na imagem, manter a tecla do mouse pressionada e ir arrastando, olha só, da mesma forma que no texto, ela vai para a posição solicitada, mas ela não permite que o texto fique sobre ela. No caso aqui a palavra eletrônico, ela separa. Coloco aqui no canto. Se eu quiser movimentar dentro do texto para que ele fique digitado sobre a imagem, o procedimento é o mesmo. Coloco o cursor do mouse em cima da imagem, clico com o botão direito, venho em quebra de texto automática e coloco atrás do texto. Dessa forma, eu consigo movimentar a imagem, deixando ela abaixo do texto. Posso aumentar, aí fica a meu critério. No rodapé a mesma coisa. Se eu quiser colocar a imagem, eu clico aqui, espaço destinado ao rodapé, vou colocar a mesma imagem só de exemplo. Inserir, Imagens, clico nela, Inserir, exatamente da mesma forma. A imagem ela vem no tamanho original dela, como foi baixada da internet, e eu posso diminuir o tamanho dela para que ocupe um espaço destinado ao rodapé, que não fique muito grande. Quero movimentar ela, se eu ponho ela no meio do texto, acontece exatamente a mesma coisa. Ela não permite que o texto fique sobre ela. Caso isso seja necessário, eu clico com o botão direito do mouse, abro o menu Quebra de texto automática, atrás do texto. Agora posso aumentar a imagem, caso queira. Formatar, quero movimentar a imagem aqui da maneira que eu achar melhor. E assim nós vamos configurando o nosso cabeçalho. Terminei de formatar da maneira que eu achei necessária, basta novamente dar um clique duplo fora das linhas pontilhadas, fora do cabeçalho e rodapé, no corpo do texto, dou um clique duplo e ele mantém a minha formatação. Todas as páginas feitas, cabeçalho da página 2, rodapé da página 2. Se eu tenho o documento já pronto, ele ocupa 10, 15, 50 ou 100 páginas, podendo ser até mais, eu tenho já o cabeçalho e resolvo mudá-lo sem problema nenhum. Basta mudar o cabeçalho ou o rodapé de qualquer uma das páginas, que ao clicar, ao
dar um clique duplo fora do cabeçalho do rodapé, essa alteração automaticamente ela vai ser feita em todas as páginas já prontas. Ela altera todas. Muito obrigado, espero ter elucidado todas as dúvidas.